A reforma administrativa vai acabar com os concursos públicos? Você sabe que o governo federal já enviou para o Congresso Nacional o projeto de emenda à Constituição que altera significativamente o regime jurídico para os servidores públicos. E nesse vídeo eu quero falar para você se a reforma administrativa vai ou não acabar com os concursos públicos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Cervantes aqui, já fui aprovado em mais de 7 concursos públicos e nesse canal aqui eu trago dicas para você de como você vai ser aprovado nos seus concursos públicos. Dicas de produtividade e motivação é aqui nesse canal. E se você já gostou do título desse vídeo, já clica aí no joinha e já se inscreve aqui no canal. No dia 3 de setembro de 2020, o governo federal mandou para o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que altera o regime jurídico dos servidores públicos. E você deve saber que hoje, na administração pública, existe basicamente 4 tipos de vínculos. O vínculo que é estatutário, o vínculo seletista, os cargos comissionados e as funções de confiança e os contratos por prazo determinado. A reforma administrativa, ela altera significativamente esse regime jurídico. Por quê? Porque ela coloca alguns cargos novos, alguns tipos de vínculos que não vão ter mais estabilidade. É isso mesmo, a maioria dos cargos passa a não ter mais estabilidade. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, qual é o impacto que isso vai causar no mundo dos concursos públicos. Então hoje, dentro da administração pública, nós temos esses 4 tipos de vínculos que eu falei para você. O empregado público, que basicamente é regido pela CLT. Esse servidor, ele não tem estabilidade, mas por outro lado, ele tem fundo de garantia e ele tem seguro-desemprego no caso de demissão involuntária. Por outro lado, nós temos os servidores públicos que exercem cargos públicos dentro da administração pública e a grande característica desse servidor público é que ele tem estabilidade depois de um estágio probatório de 3 anos. Nós temos também os contratos por prazo determinado, que são aqueles contratos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, cuja previsão vai estar na lei sobre o que é ou não é necessidade temporária. E nós temos os cargos comissionados e as funções de confiança, que basicamente são de exoneração ad nutum, ou seja, se o agente público nomeou uma pessoa para um cargo desse ou uma função dessa, na mesma hora ela pode exonerar esse servidor ou no outro dia, a qualquer momento, esse servidor público ele pode ser exonerado. Com a reforma administrativa, e isso é importante para fins de concurso público, se eles vão ou não continuar, qual que vai ser o impacto nos concursos públicos? Na nova reforma, são previstos 5 tipos de vínculos. Nós vamos continuar tendo o vínculo seletista dentro da administração, que basicamente vai ser aplicado para as empresas públicas e para a sociedade de economia mista, e na administração direta, fundacional e autárquica, nós teremos 4 novos tipos de vínculos. Aliás, 2 dos vínculos eles continuam e são criados novos 2 vínculos. E quais são esses vínculos? O primeiro é o cargo com vínculo por prazo indeterminado. O segundo é cargo com vínculo por prazo determinado. O terceiro é cargo de liderança e assessoramento. E o quarto, que é cargos típicos de Estado. Já vou adiantar para você que somente cargos típicos de Estado é que terão estabilidade. Nos outros casos, nós não teremos mais a estabilidade, a tão sonhada estabilidade para o servidor público. E aí muita gente pode dizer que a estabilidade é um privilégio dos servidores públicos, que eles têm garantia de ficar lá para o resto da vida deles, que eles não podem ser mandados embora. Bom, primeiro que isso é uma grande mentira, porque o servidor que faz coisas erradas tem previsão constitucional e ele pode sim ser demitido da administração pública. Segundo que ter garantia dentro do serviço público é necessário para evitar o poder arbitrário de alguns agentes públicos superiores que querem de repente fazer coisas erradas, que querem praticar atos ímprobos, atos de corrupção. Se o servidor ele não tem a estabilidade, você imagina que essa autoridade superior determina que o servidor faça alguma coisa, algum ato que seja inidôneo, algum ato que seja de corrupção. Esse servidor, se ele não fizer o que a autoridade quer, ele vai estar ameaçado e pode ser desligado do serviço público simplesmente porque ele não agradou a autoridade competente. Se ele tiver estabilidade, ele não tem esse problema. Hoje a estabilidade serve exatamente para isso, para que o servidor ele desempenhe suas funções sem medo, sem ter receio do que a autoridade superior vai falar ou vai mandar ele fazer. Se for errado, o servidor tem estabilidade, ele não vai fazer. É por isso que nós temos que ter realmente estabilidade dentro do serviço público. As pessoas acham que ter estabilidade é um privilégio. Pode até ser um privilégio para o servidor, mas também é um privilégio para toda a sociedade. É uma forma da sociedade ter garantido os direitos que estão previstos em lei. Se não tiver estabilidade, você está correndo o risco de ter serviços públicos mal prestados. Então, basicamente, quem vai ter estabilidade vai ser somente os
servidores que exercerem cargos típicos de Estado. E o que é o cargo com vínculo por prazo indeterminado? Vai ser a maioria dos cargos dentro da administração pública, excluído o cargo típico de Estado. E para você saber o que é cargo típico de Estado, isso vai ter que estar previsto numa lei complementar. E aí, essa lei complementar, cara, isso pode acontecer um monte de lobby aí. Algumas funções que são essenciais de repente para ser enquadrados como cargos típicos de Estado, como cargos policiais, cargos de fiscalização, auditor fiscal, pode ser que eles estejam abrangidos, pode ser que não. Vai depender muito lá dos servidores também que existem ali. De repente, servidores próximos aos nossos parlamentares podem fazer uma espécie de lobby ali, ser incluídos aí dentro dessa lei complementar. Outros que de repente são necessários estar enquadrados não vão estar aí dentro dessa lei complementar. Então a gente não sabe muito o que vai ser ou não cargo típico de Estado. E a grande característica dos cargos com vínculo por prazo indeterminado e dos cargos típicos de Estado é que eles terão que passar por uma espécie de experiência dentro da administração pública. É isso mesmo, como etapa do concurso público, esses tipos de vínculos, eles terão que passar por um prazo de experiência. No caso dos cargos com vínculo por prazo indeterminado, o prazo de experiência será de 1 ano. E nos cargos típicos de Estado, o prazo de experiência vai ser por 2 anos. Esses servidores, então, eles vão prestar o concurso público, vão fazer prova objetiva, vão fazer prova discursiva, em alguns casos vão passar pela prova de aptidão física e investigação social, e ao final eles serão convocados para atuar dentro da administração pública com um vínculo de experiência. Ao final desse prazo de experiência, aí o servidor vai ser avaliado para ver se ele continua ou não dentro da administração pública. Mas lembrando para você, esses critérios de avaliação, como que vai ficar isso? A gente não sabe, não tem noção, porque a emenda não traz isso de uma forma clara, de uma forma objetiva. Isso vai dar margem para muitos desvios dentro da administração pública. Se isso não for bem regulamentado, se isso não trouxer regras objetivas, como que isso vai ser aplicado? E ao final de passar por esse prazo de experiência, ainda tem outra coisa. A pessoa vai ter que estar dentro do número de vagas que foi previsto no edital. Então imagine você que o edital previa um cargo vago lá. Várias pessoas prestaram esse concurso público e na lista final existem lá 20 pessoas que passaram nesse concurso. O órgão, ele vai poder chamar essas 20 pessoas e ao final do prazo de experiência ele vai poder escolher as melhores, na opinião dele, que a gente espera que não seja subjetiva, mas eu sinceramente para você não sei o que vai acontecer. E aí ele pode escolher os melhores e falar, ó, você foi classificado melhor aqui e você vai ficar. Os outros, eles não foram classificados, eles não vão ficar. Então só um servidor vai ocupar essa vaga e não necessariamente esse servidor vai ser aquele que passou em primeiro lugar lá na classificação final. Um absurdo, não é? Se você também acha essas alterações absurdas, então comenta aqui embaixo que eu quero saber qual é a sua opinião. E um outro absurdo que essa emenda à Constituição traz é que os cargos e as funções de confiança, eles passam a se chamar cargos de liderança e assessoramento. Mas por que é um absurdo? O absurdo está no fato de eles poderem, a partir dessa emenda à Constituição, exercer funções técnicas. Então, eles vão poder exercer atividades rotineiras, atividades como todos os outros servidores fazem. Os servidores que prestam concurso público, como que vai ser isso, cara? Não dá para saber o que vai acontecer, porque você imagina, se eu passo 2 ou 3 anos estudando para concurso público, e aí vou lá, tenho toda a dificuldade de prestar prova objetiva, de prestar prova discursiva, mas simplesmente a autoridade, o prefeito, o governador, eles podem nomear um cargo de liderança ou assessoramento para exercer funções técnicas, que seriam funções que seriam exercidas por um servidor que presta concurso público. Você acha que os governadores, que os governantes que dirigem os órgãos públicos vão ter interesse em fazer concurso público se esses cargos de liderança e assessoramento puderem realmente exercer funções técnicas, funções burocráticas? Hoje, dentro do Poder Judiciário, existe um grande número de ações de inconstitucionalidade questionando cargos e funções de confiança que exercem funções que não sejam de direção, chefia e assessoramento, que é o que é permitido pela Constituição Federal. Vários agentes públicos aí respondendo por improbidade administrativa, por desvio de função, quando colocam esses servidores de funções de confiança e de cargos comissionados para exercer funções técnicas, rotineiras, burocráticas. E a emenda constitucional número 32 de 2020, ela simplesmente permite tudo isso na reforma
administrativa. É um grande absurdo realmente. E um outro absurdo que essa emenda constitucional traz, que traz grande impacto no mundo dos concursos públicos, é que ela permite a ampliação da terceirização. Se você ler lá na emenda constitucional, no artigo 37A dessa PEC, você vai ver lá que existe uma grande margem ali para se terceirizar serviços públicos dentro da administração que poderiam ser exercidos por servidores concursados. Então, essa reforma administrativa vai acabar com os concursos públicos? E para eu te dar a minha opinião sincera, é preciso passar pelos 10 critérios que eu te falei. Será mesmo que os cargos de liderança e assessoramento vão poder exercer funções técnicas? Porque se eles puderem, aí nós estamos realmente com os concursos públicos ameaçados, exatamente porque se você pode ser nomeado, se qualquer pessoa pode ser nomeada pelo chefe, pelo governante, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da república, para exercer um cargo que seria exercido por um servidor que passa no concurso público, então não vai ter razão de você fazer concurso público. Se não houver critérios de proporcionalidade com os cargos que precisam de concurso público, nós corremos um sério risco de ter concursos públicos ameaçados por esses cargos de liderança e assessoramento. O outro ponto é o da estabilidade. Muitas pessoas vão ficar desmotivadas em prestar concurso público, exatamente porque, ao lado da remuneração, que no serviço público é muito atrativo, nós temos também a estabilidade. Não ter estabilidade, que vai ser a maioria dos cargos públicos, também é um grande motivo para existir a diminuição da vontade das pessoas de prestar concurso público. Por fim, o outro ponto, a terceirização. A terceirização do artigo 37A dessa PEC também pode ameaçar os concursos públicos, já que permite que várias pessoas fora da administração possam exercer funções que seriam só prestadas pelos servidores públicos. Porém, na minha opinião, os concursos públicos eles vão continuar existindo, até porque vai ter estabilidade, os cargos que forem definidos lá em lei complementar como típicos de Estado. Nós vamos ter também várias modificações aí. Então, pessoal, essa reforma administrativa, ela ainda não foi aprovada. A gente não sabe o que vai passar ou não. Como se diz no ditado popular, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí ainda. Fato é que os concursos públicos, ainda que eles diminuam, eles vão continuar existindo, até porque nós temos cargos típicos de Estado, que ainda a gente não sabe o que é, mas que a lei complementar, se essa emenda constitucional for aprovada, ela vai dizer o que é ou não esses cargos típicos de Estado. Nós temos também cargos por prazo indeterminado, que vão ter que ser ocupados por concurso público, então os concursos não vão acabar. O que pode acabar é a motivação dos concurseiros aí, das pessoas que pretendem ocupar cargo público, em prestar concurso público, exatamente porque alguma das prerrogativas que nós tínhamos antes, nós vamos passar a não ter mais. E se você gostou desse vídeo aqui sobre reforma administrativa, eu vou falar mais sobre reforma administrativa aqui no nosso canal. Curte aí esse vídeo, se inscreve aqui no canal, nós nos vemos logo mais no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, até mais, valeu! O segundo é contrato, o segundo é cargo com vínculo por prazo, o segundo é cargo por prazo com e a grande característica dos contratos dentro do número lá a contagem também ameaça que nós tenhamos o vínculo